Olá pessoal, aqui é Eduardo Santana e eu estou gravando esse vídeo porque eu quero apresentar a você os 7 erros que você não deve cometer na gestão de seu negócio. Essa pequena lista ela surgiu como resultado de uma pesquisa que foi feita junto com o Sebrae, que acabaram levantando algumas objeções entre as empresas que participaram dessa pesquisa. Objeções que foram praticamente unânimes, porque já que o tema da pesquisa eram formas de gestões, adoção de ferramentas, de sistemas para gestão e controle dos negócios. E as objeções eram sempre as mesmas. Por que ter um sistema no meu negócio? Qual é a importância de um sistema? Para que um sistema? Observe que perguntas com palavras diferenciadas, mas com o mesmo desejo de resultado, de resposta. E isso foi percebido com muita frequência em 2 tipos de empreendedores. Naqueles que fogem dessa realidade, que talvez tratam a questão de gerir um negócio, de controlar o negócio através de ferramentas, como algo simplório, como algo que não tem tanto valor, como algo talvez sem importância, mas também por um perfil muito interessante, que era aquele perfil de pessoas que queriam talvez conhecer e aprender um pouco mais sobre ferramentas, sobre sistemas, sobre controle, para que eles pudessem realmente crescer. Eu não sou contra, não vou dizer de um todo, eu não sou contra esse tipo de objeção, mas com relação àquelas pessoas que realmente pensam em crescer, pensam em gerir seu negócio da forma correta, pensam em se planejar a longo prazo. Para essas pessoas que querem ter a certeza de como gerir seu negócio, eu sou totalmente a favor. Agora, com relação àquelas pessoas que fogem dessa realidade, que ficam procrastinando uma decisão, ou seja, jogando essa decisão sempre para depois, esse tipo de pessoa vai ficar sempre fadada a uma situação que eu costumo dizer que é a sobrevivência. Ou seja, vai ficar trabalhando dia após dia para sobreviver, para pagar suas contas. E talvez quando quiser ter alguma coisinha a mais, vai ter que fazer uma pequena dívida para isso. Por outro lado, aquelas pessoas que realmente querem crescer, vão sempre estar pensando em projetar o seu negócio. Para essas pessoas, eu dou todo o meu apoio, realmente eu incentivo, invista, pesquise, procure saber como você pode fazer isso. E você ter sistemas hoje vai te proporcionar, sim, esse poder de gestão em seu negócio. Eu vejo que é muito comum as pessoas perguntarem e falarem também, se oporem em relação à adoção adotar um sistema, uma ferramenta em si, por causa de preço e tal. Mas hoje em dia tem tantas possibilidades no mercado. O Búfalos, por exemplo, é um ERP online, 100% online, fantástico. Eu sempre indico o Búfalos para todas as pessoas que eu conheço. É um sistema que você pode pagar, por exemplo, mensalidade de R$50 mensais. E você vai ter módulo de CRM, módulo comercial, de vendas, tanto produto como serviço, financeiro, controle financeiro, contas a receber, a pagar, faturamento, emissão de boleto bancário, controle de estoque, controle dos serviços, enfim. É uma ferramenta fantástica que você consegue usar ela de qualquer lugar por R$50 mensais. Isso mostra, sabe o quê? Que muita gente, apesar de identificar a necessidade e de entender que precisa de uma ferramenta, não pesquisa, não estão pesquisando. Nessa pesquisa do Sebrae, que eu falei para vocês no início do vídeo, aconteceu um pouco mais de 6 meses atrás, nós pesquisamos entre micro, pequenas, médias e grandes empresas que comercializam tanto produtos como serviços. O resultado dessa pesquisa, que foi feita com 100% das empresas atendidas pelo Sebrae no estado da Bahia e registradas em junta comercial, foi assustador. De 100% das empresas que o Sebrae atende, 20% não tem nenhum tipo de controle, nenhum bloquinho de notas, nada. 80% tinham alguma coisa. Desses 80%, 75% não tinham sistema ou algum tipo de controle, mas não ligavam o computador para nada, ou seja, tinha um computadorzinho lá, encostado no canto,
da empresa, seja uma loja, seja um escritório, que seja, mas não ligavam o computador, não ligavam, não acionavam o sistema. É um número assustador para milhares, né? São mais de 50 mil empresas, mais de 100 mil empresas que foram entrevistadas. É um número assustador. E por causa dessa pesquisa, nós levantamos esses 7 erros que, honestamente e sinceramente, de uma forma muito desejosa, espero que você não esteja nesse meio. Nós percebemos estoque totalmente bagunçado para as empresas que trabalham com o uso de controle de estoque, um estoque totalmente bagunçado. Nós percebemos 2 outros itens que podem até se correlacionar, são parecidos, mas porém muito distintos. O segundo foi, eles estavam algumas empresas compravam demais material de forma desnecessária, ou seja, por não ter um controle de estoque e não saber em que situação estava o seu estoque, compravam sem saber que tinha produto no seu estoque, ou seja, comprava sem necessidade, gastava dinheiro. O outro ponto que acaba se correlacionando por falta de controle de estoque também, e isso serve tanto para quem trabalha com produtos ou serviços, eu vou explicar, era o seguinte: o material que as empresas mais precisavam para vender faltava no estoque, era o que mais faltava. Ou seja, de todo esse grupo, algumas pessoas compravam produtos demais, ou seja, compravam produtos de forma desnecessária, gastando dinheiro sem necessidade, e por outro lado, algumas deixavam de ganhar porque o que mais vendia faltava no estoque. Então nós já estamos no terceiro erro. Primeiro, estoque bagunçado. Segundo, é ligado a estoque, mas também a compras. Compravam demais. E terceiro, permitiam faltar o produto que mais vendia, ou seja, afetava as vendas. O quarto ponto, não tinham nenhum controle de caixa. Isso foi percebido e com muita frequência em empresários e empreendedores que misturavam as contas particulares com as contas da empresa. Além disso, foi percebido também que muita gente não tem a mínima ideia da sua projeção de vendas. Isso é horrível porque você não consegue projetar o seu negócio, você não consegue fazer planejamento, nem de vendas e nem de crescimento. Isso é horrível. Então, o quarto erro, né? Não tinham nenhum tipo de controle de estoque, de caixa. O quinto erro, eles não tinham controle das notas fiscais que emitiam e nem que recebiam. Ou seja, emitia às vezes nota, tinha uma descrição, mas não registrava a nota que estava emitindo. Então, muitos problemas foram percebidos com relação à contabilidade dessas empresas. Os caras não sabiam para quem estava emitindo nota. Tudo por causa de falta de controle. E também com relação às notas que recebiam, porque você tem que contabilizar isso, eles não sabiam pela descrição de quem era o fornecedor. Mas muitos às vezes não tinham a mínima ideia de quando foi feita a compra referente àquela nota fiscal. Um erro horrível. O sexto erro, e para mim foi o pior de todos, empréstimos. Nós percebemos um grande número de empresas que pediam empréstimos sem a mínima necessidade. Isso foi o que mais me entristeceu. A falta de controle de caixa, a falta de controle das vendas, a falta de controle do negócio como um todo, a falta de planejamento e de projeção era tão grande que eles não sabiam, por exemplo, a frequência de vendas que eles faziam mensalmente. E por não fazer, se desesperavam, quando às vezes tinham que pagar folha, pagar os custos fixos, tomavam empréstimos. Eram muitos e muitos empréstimos de muitas empresas. E o pior, como eu já falei, sem a mínima necessidade, porque eles não tinham controle. Porque quando em algumas empresas, para a gente poder testar e chegar a um resultado, nós tivemos que entrar um pouco na vida da empresa, nas contas dela, para levantar esse censo, né, esse resultado. E o que foi percebido e mostrado para eles é que eles não tinham necessidade, se tivesse alguma ferramenta que os ajudasse a controlar. E o último erro é muito voltado para prestadores de serviços. É muito comum quem presta serviço hoje em dia ter que fazer algum tipo de permuta para poder executar o serviço. Então, muitos deles vendiam um serviço
E qual era o problema desse erro? Eles não colocavam no preço da venda a taxa da permuta, o valor que eles iriam pagar como permuta. Né? Essa questão de formação de preços é algo terrível, gritante. Nesse sistema Búfalos que eu falei, por exemplo, eu soube recentemente, recebi uma atualização deles, que eles estão preparando um módulo para formação de preço. Isso é fantástico, eu acho que vai ajudar muita gente, porque a formação de preço tem vários caminhos a serem adotados, né? Levantamento de custos, concorrência, mercado, enfim, eles vão preparar isso. Então é mais uma sacada, é uma ferramenta realmente que eu indico a vocês. Então, voltando a esse assunto dos prestadores de serviços, o que acontece? Eles não colocavam o preço dessa permuta. Às vezes existiam prestadores de serviços que precisavam fazer uso de insumos. Então, por exemplo, quem presta manutenção a algum tipo de equipamento precisava ter insumos ou para fazer limpeza ou para fazer algum acréscimo àquele equipamento. E eles não colocavam o valor dessa manutenção no preço deles. Resultado, no final de executar os serviços, eles acabavam ficando com uma margem daquele valor baixíssima. Às vezes, em alguns casos, quase valor nenhum. Eles estavam praticamente pagando para trabalhar. E tudo isso por falta de controle. A conclusão disso tudo, e que eu sempre falo para quem eu atendo, é que ter um sistema de gestão, uma ferramenta que seja, é imprescindível. Entenda que se você está começando o seu negócio, a linha de tempo, né, o lead time de você gerir o seu negócio sem nenhum tipo de controle é baixíssimo. Essa linha de tempo ela é pequena demais, é quase invisível. Você pode até ter um bloco de notas, ir para uma planilha, mas vai chegar um momento em que você vai ter que ter uma ferramenta que realmente te proporcione essa comodidade, que te proporcione esse poder de gestão. Então, assim, não vá por esse caminho de achar que você pode controlar tudo na mão, porque você pode até realmente controlar. É fácil, mas você pode cair, ser fadado àquelas pessoas que vivem por sobrevivência, que talvez para planejar ou projetar um futuro melhor para você, para seu negócio, para sua família, vai ser um trabalho muito grande. Então, se você tiver uma ferramenta, você vai ter esse poder de gestão e de decisão. E assim, eu gostaria de falar também que o meu posicionamento em relação a um sistema, que é o que eu estou falando para vocês agora, que resolve e com certeza evita que você cometa esses 7 erros que eu listei para você agora, é que o seguinte, a importância de um sistema para um negócio é proporcionar vida saudável para o seu sistema e, sinceramente, até para você. Você fica mais tranquilo em ter um sistema. A partir do momento em que você tem um sistema, o Búfalos, por exemplo, eu sou fã desse sistema, realmente, porque assim, ele permite tantas facilidades. Eu já implantei ele e tenho acompanhado empresários que eu indico ele, que conseguiram criar uma rotina de 1 hora diária para gerir o seu negócio. E em alguns casos eles nem vão na empresa, eles vão na empresa dia sim, dia não. Eu já consegui ver em pessoas com esse resultado. Por quê? Porque com uma ferramenta como o Búfalos ou como qualquer uma outra, eles conseguem acessar o sistema totalmente online, porque o sistema é online, via internet, celular, tablet, enfim. E com essa facilidade eles conseguem visualizar diariamente a rotina da empresa. Algo que você pode fazer também e algo que eu indico. Então, se você está em uma situação como essa, ou se você é um empreendedor que está começando agora, pense em adotar um sistema, se planeje, nem que seja no início, de uma forma que vai te proporcionar crescer de forma consciente. Isso é que é o legal. Crescer de forma consciente significa planejamento. E eu tenho certeza de que você, campeão ou campeã, vai conseguir ter esse resultado. Apenas queira não cometer esses erros através de gerenciamento e de planejamento e de controle do seu negócio. Tá certo? Eu quero terminar esse vídeo agora deixando o meu convite para você. Assine o meu blog. É só você passar no meu blog, deixar o seu e-mail lá e você vai receber constantemente atualizações de vídeos e de artigos que eu vier estar publicando. E, se possível, seria uma gentileza gigantesca da sua parte se você pudesse compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Talvez outros precisem ouvir o que você viu e ouviu agora. Tá certo? Eu deixo meu grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!